Primeiro eu queria agradecer o convite da Unimedfesp e agradecer também o convite da Vital por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando, falando um pouco sobre inteligência artificial, falando um pouco sobre a Laura, e apresentando um pouco rapidamente. Eu me chamo Christian, eu sou CEO, sou um dos cofundadores da Laura, da startup Laura. Depois a gente vai falar um pouco mais, né, sobre a startup, sobre os projetos, sobre quais são as frentes que a gente principalmente atua. Queria de novo aqui agradecer a oportunidade que a Vital e a Unimedfesp estão nos dando para que a gente possa apresentar um pouco mais sobre o que é inteligência artificial, apresentar um pouco mais sobre o que a Laura faz, esse trabalho intenso com os hospitais e com os centros de saúde que nós temos. Então, para a gente é um prazer poder estar aqui, poder falar um pouco com vocês e poder falar sobre inteligência artificial aplicada em saúde. Eu acho que a gente pode fazer uma sessão bem interativa. Eu acredito que aqui no Teams a gente possa também fazer perguntas através do chat, fazer questionamentos. Então, eu até indico para vocês, se vocês puderem fazer isso, colocar ali as perguntas no chat para a gente poder interagir, para eu ir respondendo as perguntas, para a gente ter uma sessão bem interativa. Eu acho que assim fica mais legal, fica mais produtivo. Assim a Carol pode ir passando para mim todas as perguntas que vão aparecendo ali, e aí a gente pode começar. Seria legal se vocês já colocassem da onde vocês estão falando, qual é o hospital que vocês falam, né, o que vocês fazem, que assim fica mais legal da gente se posicionar. Bom, falar sobre inteligência artificial aplicada em saúde, falar sobre digitalização nesse momento de pandemia é super importante. A gente sabe que o momento que a pandemia traz, as necessidades que a pandemia traz, são necessidades de inovação, são necessidades da gente fazer melhor aquilo que a gente faz, e nós sabemos agora, com essa dificuldade que os hospitais estão tendo no dia a dia, que a eficiência de gestão, a eficiência operacional, o controle das informações, o controle dos dados é algo fundamental para que a gestão do cuidado seja feita de maneira mais efetiva. Então, com isso, é onde a inteligência artificial pode ter o principal impacto na aproximação dos serviços, na aproximação das informações à gestão do cuidado. Então, um processo que naturalmente aconteceria e demoraria talvez 4, 5 anos, esse processo de digitalização das informações na área de saúde, ela começa a ser acelerada de maneira muito intensa com o coronavírus. Então, o coronavírus traz essa necessidade para os hospitais, para os centros de saúde, para os planos de saúde, a fim de conseguir, através da tecnologia, fazer o controle mais adequado dos processos e ter o monitoramento preciso de todos os processos. E é nisso que a inteligência artificial pode ajudar, e é nisso também que a Laura pode ajudar. Então, nessa apresentação, eu vou mostrar como funciona a Laura, qual é a principal metodologia, vou mostrar também o nosso principal produto, que é a RoboLaura para os hospitais, e é um produto que, inclusive, agora nós temos uma parceria super especial com a Unimedfesp para todas as Unimedes da rede FESP, e assim poder proporcionar um serviço de ainda mais qualidade para os hospitais parceiros da Unimedfesp. E aqui eu vou apresentar esse produto para que vocês conheçam um pouco melhor, por isso que eu até incentivo essa comunicação e essas perguntas no chat para que a gente possa ter uma conversa ainda mais efetiva. Bom, o que é a Laura, né? Como a Laura começou? A Laura já é uma empresa, uma startup com mais de 4 anos de vida, mais de 4 anos de história. Hoje nós estamos em mais de 30 centros de saúde pelo Brasil todo, atendendo diversas instituições de grande referência. Poderia citar algumas delas aqui, como o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Hospital Mãe de Deus, a Santa Casa de Porto Alegre, o Grupo Leforte, a C. Camargo. Agora nós começamos a atender também secretarias municipais de saúde, onde a gente tem a grande referência de atender a cidade de Curitiba, no monitoramento dos casos de coronavírus, e assim a gente está num momento de muito crescimento. A Laura começou lá atrás com um problema, e com um problema vivido pessoalmente. Muito tempo atrás, eu não conhecia
a área da saúde de maneira mais profunda, e eu fui conhecer a área de saúde da maneira mais profunda quando eu conheci o problema. Um dos meus grandes amigos, que é também o fundador da empresa, que é o Jackson Fressato, conhecendo um pouco melhor a história dele, foi quando ele me contou também a história da filha dele. A Laura era uma criança de 18 dias que estava internada em uma UTI aqui em Curitiba, e a Laura começou a piorar, começou a deteriorar, e ninguém identificou que a Laura estava piorando, que a Laura estava deteriorando. E num cenário de hospital, onde tem várias tarefas para fazer, geralmente é complexo, é complicado você conseguir identificar os pacientes em risco de maneira antecipada, de maneira preditiva. Infelizmente, ninguém percebeu que a Laura estava piorando, e foi aí que, quando perceberam que ela estava deteriorando, ela já estava em choque séptico e não havia muito mais o que fazer, e infelizmente ela foi a óbito. A Laura, ela é uma realidade que acontece com vários hospitais hoje, todos os dias, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, onde vários pacientes, nesse mesmo momento que nós estamos conversando, começam a deteriorar, e a equipe assistencial, a equipe médica tem dificuldade de perceber, justamente pelo grande tráfego de informações que hoje nós temos nos hospitais, através dos prontuários eletrônicos, e assim uma dificuldade de poder também identificar esses casos de risco de maneira mais antecipada e de maneira preditiva. Então foi com isso que em 2016 nós começamos esse projeto, nós começamos esse ideal da Startup Laura, homenageando a filha do Jackson, justamente para que a gente pudesse evitar que outros pais sentissem a dor que ele sentiu, e assim a gente poder aproximar os serviços de saúde do paciente com eficiência, com qualidade, com performance, e entregando cada vez mais um serviço ótimo para o paciente. E a gente faz isso através da inteligência artificial, e essa mesma inteligência artificial que começou lá atrás, em 2016, no Hospital Nossa Senhora das Graças, aqui em Curitiba, e hoje já ajuda mais de 30 instituições pelo Brasil todo, e continua crescendo cada vez mais. É claro, a gente falou aqui bastante de inteligência artificial, então é importante a gente conhecer um pouco sobre o que é inteligência artificial, sobre como a inteligência artificial pode ajudar. Eu sempre gosto de voltar um pouco no conceito sobre o que é, né, de fato, inteligência artificial, antes da gente poder entrar na área de saúde. Inteligência artificial hoje ela se tornou uma buzzword. Ela é usada para vários tópicos, para falar de várias coisas diferentes, e há vários conceitos que fundamentalmente não são definidos como inteligência artificial, muitas vezes acabam aparecendo como inteligência artificial. Então eu gosto bastante de poder colocar esse foco aqui do que é inteligência artificial, para que a gente possa, de fato, entender o que é inteligência artificial e o que não é. Nós temos dois tipos principais de técnicas de inteligência artificial. Nós temos as inteligências artificiais, que são baseados em algoritmos de heurística, que são algoritmos que aprendem com uma função custo pré-determinada, que são algoritmos até mais tradicionais. Esses algoritmos não necessariamente aprendem com dados, são estratégias avançadas de ciência da computação para fazer pesquisa e buscas em problemas complexos e assim poder reduzir uma certa função custo. Essa é uma área da inteligência artificial que muitas pessoas chamam de good and old-fashioned AI, que são técnicas de inteligência artificial um pouco mais complexas e mais antigas também. E nós temos um outro grande tipo de inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina, o machine learning, que aprende basicamente com dados, que aprende com o histórico retrospectivo, que aprende com aquilo que se vê. E é esse o grande tipo de inteligência artificial, o machine learning, que tem tido um enorme sucesso em várias áreas diferentes. O machine learning, ele tem diversas ramificações. Eu poderia ficar falando aqui algumas horas em relação às diversas ramificações que existem na área de inteligência artificial e machine learning propriamente dito. Mas tem um tópico, tem uma das ramificações de machine learning que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que se chama deep learning. Deep learning é uma técnica de machine learning para aprendizado profundo. O que isso quer dizer? As técnicas de deep learning usam muito mais informações, muito mais dados do que uma estratégia de machine learning.
Então, você tem que ter, talvez, milhões de pacientes, você tem que ter milhões de informações, milhões de data points. E, geralmente, as estratégias de Deep Learning elas são mais conectadas com redes neurais. Um mito que eu faço questão de tirar é que muitas vezes é colocado que os algoritmos de Deep Learning são melhores do que os algoritmos de Machine Learning. Isso não é verdade. Não necessariamente os algoritmos de Deep Learning são melhores do que os de Machine Learning. Cada tipo de algoritmo tem uma aplicação um pouco diferente. Então, só para vocês entenderem um pouco esse conceito do que é inteligência artificial, a gente não necessariamente pode dizer que BI é inteligência artificial, a gente não necessariamente pode dizer que um relatório é inteligência artificial, a gente não necessariamente pode dizer que um gráfico é inteligência artificial, e também não necessariamente um chatbot é inteligência artificial. Pode ser que não seja, mas pode ser que seja. Então, depende de como a estratégia, como a técnica é implementada. Então, é preciso separar o joio do trigo para saber o que de fato é inteligência artificial e o que de fato não é. Falando um pouco sobre o histórico da inteligência artificial, quando a gente pensa nessa terminologia, nós imediatamente pensamos que a inteligência artificial é algo novo, algo recente, algo que começou agora. Quando, na verdade, a inteligência artificial já existe há 7 décadas. Já há 7 décadas de estudo de inteligência artificial. Em 1950 já se falava de inteligência artificial. Então, na verdade, essa técnica já é uma técnica que existe há algum tempo. A primeira vez que inteligência artificial foi pensada de maneira mais profunda foi quando Alan Turing é um grande cientista da computação, é talvez o cientista da computação mais famoso na história. Ele foi o responsável pela decodificação dos códigos nazistas que eram enviados na Segunda Guerra Mundial. Ele teve uma participação muito importante nisso. Ele fez através de algoritmos, usando a ciência da computação como principal base para isso. E em 1950, ele fez uma pergunta: será que uma máquina pode ter comportamento inteligente? Isso é, uma máquina pode ter um comportamento inteligente no sentido de interpretar informações, interpretar dados, ou não? Será que uma máquina pode pensar? Isso foi colocado em 1950 por Turing, e como Turing era uma grande referência em ciência da computação, várias pesquisas começaram a ser feitas no sentido de responder o desafio de Turing, se de fato uma máquina poderia pensar. Depois de 5 anos, a primeira conferência de inteligência artificial foi realizada em Dartmouth, nos Estados Unidos, em 1955, onde inteligência artificial foi colocada como terminologia, e naquele momento já se imaginava que inteligência artificial seria amplamente aplicada nos anos seguintes e que nós já estávamos prontos para a inteligência artificial. Não aconteceu, eles erraram feio. A inteligência artificial teve vários altos e baixos entre 1955 até os dias de hoje, mas a gente poderia citar alguns pontos altos, novamente, que a inteligência artificial volta a atenção, principalmente em 1989, quando pela primeira vez nós temos redes neurais que são baseadas em inteligência artificial para controlar um veículo totalmente autônomo. Então, esses carros que não têm motoristas que dirigem hoje nos Estados Unidos, em alguns outros países também, a gente pensa que é algo recente. Bom, não é. Já existe há mais de 30 anos também. Então, através dessas conexões que essas tecnologias podem ser mostradas. Nesse meio tempo, a gente teve vários altos e baixos sobre a inteligência artificial. Mas em 97 foi quando a gente teve a grande virada da inteligência artificial, foi quando um algoritmo, um supercomputador, que foi o Deep Blue, venceu o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. A partir desse momento, a gente começou a ter muita pesquisa em cima de inteligência artificial, porque se viu a possibilidade, se viu a oportunidade com a inteligência artificial de realmente ter um impacto no nosso dia a dia. E foi em 2012 que a gente teve o boom dessa tecnologia, da inteligência artificial, principalmente com o grande potencial da Big Data. Hoje nós temos dados organizados, dados que são petabytes de dados que são produzidos todos os dias, e também com a capacidade de processamento dos nossos computadores. Hoje, um modelo que é processado em 1 minuto, alguns segundos, poderia levar talvez alguns meses na década de 70, na década de 80 para ser processado.
Então, essa possibilidade de processar esses modelos de maneira muito mais rápida é o que conseguiu acelerar o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, passando aqui, por exemplo, análise, um vídeo que mostra um carro autônomo, eu sempre acho muito interessante, apesar de já conhecer a tecnologia, já saber como funciona, é sempre curioso ver um carro, isso aqui é um veículo da Tesla, onde o veículo reconhece automaticamente o que é pessoa, o que é carro, se o veículo pode ir para frente, se pode ir para trás, o veículo estaciona sozinho, eu acho algo incrível, é fantástico essas questões que a tecnologia pode trazer, né? E, de fato, tudo isso é feito através da inteligência artificial, através do reconhecimento de padrões, através da visão computacional, e essa é uma tecnologia que em breve vai estar disponível para que a gente possa ter acesso a carros autônomos que não necessitam de motoristas. Aqui a gente tem um exemplo, eu gosto muito de utilizar esse exemplo. Esse é um robô, você vê que esse robô ele faz todos os movimentos de maneira perfeita, não cai nenhuma vez. Mas o mais interessante desse vídeo é que esse robô ele tem centenas de articulações. E ele tem várias técnicas para controlar essas articulações. É algo difícil, é algo complexo. Para esse robô chegar no estágio que ele está agora, que ele está nesse vídeo, ele teve que cair inúmeras vezes para que ele pudesse aprender qual era a receita certa de se seguir. Então, esse robô, que é da Boston Dynamics, um grande fabricador de robôs, grande fabricante de robôs, esse robô ele caiu várias vezes para poder aprender. E toda vez que ele cai, aquele algoritmo aprende a não cair novamente. O algoritmo aprende a identificar qual foi a técnica que ele usou para fazer aquela estratégia, aquele pulo, e por que isso deu errado. E já é algo que esse algoritmo vai guardar como algo que não deu certo. Então, na próxima vez que esse robô for pular, ele vai fazer uma técnica diferente a que ele fez na vez anterior. Então, isso tem um impacto muito importante até chegar o momento em que ele faz os movimentos de maneira perfeita. Então, a gente também pode dizer que a inteligência artificial aprende com os erros, assim como nós. Aqui um exemplo agora, a gente começando aí para a área de saúde, onde nós temos um robô, uma cirurgia robótica, aqui com braços cirúrgicos. Na área de cirurgia, a inteligência artificial ela começa a se desenvolver de maneira muito profunda, e aqui na área de cirurgia nós já temos algoritmos que podem reconhecer perfurações de risco que o cirurgião pode fazer, incisões de risco. Também tem alguns movimentos que o robô mesmo pode auxiliar o cirurgião a ter um movimento mais preciso, um movimento mais exato. Então, essa possibilidade, que é a possibilidade da inteligência artificial também auxiliar o cirurgião durante a cirurgia, é algo que já existe, é algo real, é algo que cada vez mais vai ter mais aplicações no dia a dia. Agora, já dei a contextualização sobre o que é inteligência artificial, sobre como a inteligência artificial pode ser usado. Agora é importante a gente falar também sobre o que é a Robolaura e sobre como a Robolaura pode ser usado no dia a dia do hospital para que o hospital tenha maior controle das suas informações, maior controle dos seus dados e assim poder fazer uma gestão assistencial com maior proximidade, com maior contato e com maior cuidado. Quando a gente pensa no dia a dia do hospital, como eu já falei, a gente tem um cenário que é caótico. Nós temos centenas de informações que estão em lugares diferentes. Nós temos exames, nós temos sinais vitais, nós temos as informações clínicas do paciente, o histórico clínico. Cada profissional, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o técnico de enfermagem, cada profissional carrega uma informação importante em relação àquele paciente. E muitas vezes você não consegue ter uma técnica de centralizar todas as informações para você conseguir identificar os problemas de maneira mais crítica. Quando a gente pensa na saúde, na verdade a saúde é uma linha do tempo. Tudo aquilo que eu faço hoje vai ter um impacto amanhã. Se eu tenho uma gripe hoje e se eu não trato essa gripe, em alguns dias ela pode virar algo mais sério. Agora, quando eu penso em pacientes que estão internados nos hospitais, se esses pacientes começam a piorar, se eles começam a deteriorar e se nada for feito, eles sim podem ir a óbito em poucas horas.
Então, é extremamente importante que eu possa conectar todas as informações desses pacientes e poder também mostrar para a equipe assistencial quais são os pacientes em risco e quais são os pacientes que devem ser vistos de maneira antecipada. Muitas vezes também o hospital não tem uma boa organização em relação às informações de processo, né? Qual é o tempo entre o alerta e a avaliação daquele alerta? Qual é o processo, qual a eficiência operacional daquele hospital nos setores específicos? Qual a eficiência operacional do hospital com alguns turnos específicos, né? Porque isso também muda. Então, ter essas informações na ponta da mão, na palma da mão, é algo que é importante. E quando a gente pensa no cenário das enfermarias, é um cenário onde você tem vários eventos adversos que acontecem, e com os eventos adversos você tem gastos desnecessários de recurso, mas principalmente você tem o maior risco do paciente. De acordo com dados da Fundação Bill e Melinda Gates, são mais de 8 milhões de pacientes que morrem todos os anos por serviços de saúde de má qualidade. De fato, serviços de saúde de má qualidade. Então aqui a gente coloca eventos adversos, erros médicos, ou até a falta do serviço de saúde. Isso acontece todos os dias no mundo inteiro. Então é obrigação de todo hospital que se preocupa com o paciente e poder disponibilizar para o seu paciente os melhores serviços de saúde possível, porque assim o paciente se sente mais confortável, se sente mais seguro e, principalmente, se sente cuidado. Todo ser humano deve se sentir cuidado. Então, o que a Laura faz é ajudar a equipe assistencial a cuidar. A Laura consegue, através dos prontuários eletrônicos e através de todas as conexões das informações dos prontuários eletrônicos, dos exames, do histórico clínico do paciente, a Laura consegue identificar quais são os pacientes mais críticos e ela mostra isso para a equipe assistencial. A partir desse momento, a equipe assistencial tem mais tempo para trabalhar em cima daquele paciente. Pode fazer o diagnóstico mais rápido, a intervenção mais rápida, e assim iniciar o processo terapêutico de maneira mais rápida também. Então, a Laura ela se conecta com o prontuário eletrônico, ela coleta informações dos sinais vitais, dos exames, do histórico clínico do paciente, e todas essas informações são usadas pelo algoritmo de inteligência artificial da Laura para poder reconhecer todo o paciente que começa a piorar. A Laura tem um histórico com mais de 2,5 milhões de pacientes, onde ela aprende a reconhecer quais são aqueles pacientes que têm um grande nível, um grande risco de deterioração, um grande risco de óbito. Ela consegue aprender isso, ela consegue reconhecer isso. Toda vez que novas informações chegam para a Laura através do prontuário eletrônico, ela consegue identificar essa informação e, através de painéis, de dashboards, de sistemas digitais, a Laura mostra isso para a equipe operacional, para a equipe assistencial do hospital, para que a detecção antecipada do paciente aconteça, a detecção antecipada do paciente em risco, e também que haja uma intervenção mais rápida. Se você consegue acelerar o tempo de intervenção do paciente, você consegue reduzir o risco daquele paciente, porque assim que você inicia uma intervenção medicamentosa, por exemplo, ou você se aproxima mais do paciente que está em risco, você evita que esse paciente seja transferido inesperadamente para uma UTI, você evita que ele tenha uma infecção, você evita que ele tenha, no último caso, o óbito. E quando você consegue também evitar, ou pelo menos reduzir o número de casos de infecções, ou reduzir o número de casos de eventos adversos, você consegue também, consequentemente, reduzir custos, o que é muito importante para qualquer sistema de saúde que seja eficiente. Aqui um ponto importante, como a Laura tem uma visão de poder auxiliar grande parte dos hospitais do Brasil, a gente sabe que muitos hospitais também não têm prontuário eletrônico. Então, a Laura ela não depende dos prontuários eletrônicos para trabalhar, e para hospitais que não têm prontuário eletrônico, a Laura também tem uma solução que pode ser usada para coletar, principalmente, sinais vitais. Então, é uma aplicação baseada em coleta de sinais vitais no histórico clínico do paciente, e que também usa inteligência artificial para identificar quais são os pacientes em risco, com base principalmente nos sinais vitais. Aqui um exemplo de um dashboard da Laura,
que é um dos dashboards mais usados da aplicação. Eu vou apresentar aqui agora para vocês algumas telas da Laura, para que vocês possam acompanhar, para que vocês possam conhecer um pouco. Também coloco toda a equipe da Laura à disposição para que a gente possa explicar isso com mais detalhes. Vocês podem entrar no site da Laura, laura-br.com. Então, vocês podem entrar nesse site, vocês podem fazer o contato com a gente, e assim a gente vai poder dar assistência de maneira mais próxima para vocês vocês possam conhecer um pouco mais sobre a aplicação. Como eu falei, esse é o dashboard da Laura, e é aqui que a gente identifica e que a gente mostra para a equipe assistencial quais são os pacientes em risco. Então, é aqui que a gente mostra quais são os pacientes que devem ser vistos, aqueles pacientes que devem ser olhados, e a gente mostra também a gravidade desses pacientes. Então, essa daqui é, na verdade, uma tela de gamificação da gestão do cuidado. E esses alertas acontecem através da inteligência artificial. A grande vantagem aqui é que a inteligência artificial consegue já mostrar qual é o problema daquele paciente. Está nos sinais vitais, está no exame, ou está no tempo de coleta dos seus sinais vitais. E a partir do momento que a equipe assistencial vai lá e verifica aquele paciente, esse paciente ele vai para a nossa sala de observações. Essa sala de observações aqui, ela funciona para poder identificar quais são aqueles pacientes que ainda não estão melhores, mas que já foram vistos, e a própria inteligência artificial da Laura sugere em quanto tempo esse paciente deve ser reavaliado novamente. Dessa forma, os pacientes em risco são olhados. Dessa forma, os pacientes em risco são vistos, e a gente consegue fazer isso através da inteligência artificial. Mais legal é destacar que esse painel de gestão à vista, ele é interativo, então o responsável, o profissional de saúde pode clicar, pode navegar, pode ver todos os alertas do hospital, pode ver todos os leitos ocupados, então tudo isso pode ser feito. Aqui é uma outra tela que mostra a jornada do paciente. Deu um pouco de sede. Bom, onde toda a jornada do paciente pode ser vista. Então, quais foram os alertas do paciente, quais foram os medicamentos que o paciente tomou, quais foram os sinais vitais, os exames coletados, quais são as evoluções médicas. Tudo pode ser visto de maneira fácil, de maneira intuitiva. A gente sabe que, muitas vezes, o médico, a equipe assistencial, tem muito problema para entender o que está escrito no prontuário eletrônico, ou para visualizar o que está no prontuário eletrônico. Como a gente pensa bastante na usabilidade do médico, na usabilidade da equipe assistencial, essa timeline do paciente, essa jornada do paciente foi algo que a gente pensou muito para que a equipe assistencial possa, de fato, entender o que aconteceu com aquele paciente e olhar para o paciente como uma história, acompanhar a história do paciente, acompanhar a trajetória do paciente, e assim poder identificar possíveis riscos ou poder ter uma ideia melhor do que aconteceu com aquele paciente. Essa interface da Laura ela é usada também em comitês de óbitos nos hospitais para identificar possíveis mudanças de conduta ou estratégias diferentes que poderiam ter sido feitas para, de fato, conseguir melhorar o dia a dia operacional do hospital. Aqui é um outro dashboard da Laura que mostra quais são as prescrições por hospital vencida e liberada, por setor também, qual é o tempo médio de internação. Aqui vale destacar que nós já estamos terminando alguns outros modelos de machine learning, o modelo que agora a gente está mais próximo de terminar é o modelo de readmissão nos próximos 7 dias. Então, a partir do momento que um médico ou equipe assistencial pensar na alta do paciente, a Laura vai mostrar para a equipe assistencial, para a equipe médica, qual é a probabilidade daquele paciente voltar a ficar internado nos próximos 7 dias, se o médico liberar aquele paciente agora. Então, isso pode ajudar o médico na escolha da hospitalização ou não do paciente, isso pode favorecer bastante. Esse é um algoritmo que está no forno ainda, não foi lançado, né? Mas com certeza nos próximos meses, talvez no próximo trimestre, no próximo quarto, a gente possa contar com esse aplicativo, com esse modelo de machine learning. Aqui a gente consegue mostrar também o tempo de permanência por departamento, então a gente consegue ver por departamento, por área, quais são os departamentos que têm maior tempo de permanência. A gente consegue ver também os alertas da Laura, quais são os vencidos, quais são os liberados, quais são os atendidos, quais são os não atendidos e também a ocupação do hospital. A gente tem um relatório completo que mostra também o monitoramento dos processos do hospital. Esse relatório ele é enviado para a instituição,
através de e-mail, através de outros canais de comunicação, toda semana e todo mês. Então, todo fechamento de semana, a Laura vai mandar um fechamento da semana para que o gestor possa acompanhar a performance do seu hospital em termos de processo, e também a gente vai fazer isso no mês. A gente vai mandar para o gestor um fechamento do mês para que ele possa saber o que aconteceu, como foi a performance, qual foi o tempo entre o alerta, por exemplo. Esse é um dos processos que nós monitoramos. Qual foi o tempo entre o alerta amarelo da Laura e a intervenção médica? Qual foi o tempo entre o alerta vermelho e a intervenção médica? Qual foi o tempo entre o alerta e a evolução de enfermagem ou a coleta de sinais vitais? A gente consegue mensurar tudo isso. A gente mensura várias outras coisas também. Quais foram os pacientes que tiveram alerta, quais foram os pacientes que não foram, se houve pacientes que foram a óbito e não tiveram alerta. A gente consegue também ver dos pacientes que tiveram alerta, qual foi a taxa de transferência para UTI, e assim como várias outras coisas. Então, claro que assim que vocês entrarem em contato com a gente pode mostrar isso com mais detalhes, e é algo interessante de se acompanhar. Aqui é o Laura System, que é uma possibilidade de coleta de sinais vitais. É um aplicativo de coleta beira-leito, que pode ser usado também de maneira totalmente automatizada com a Laura. Aqui não necessariamente o hospital precisa ter prontuário eletrônico. Se o hospital não tiver prontuário eletrônico, ele também pode usar essa aplicação. E os hospitais que têm prontuário eletrônico também podem, consequentemente, integrar essa solução com o seu prontuário eletrônico. Aqui a gente tem os nossos resultados. Importante salientar que esses são os resultados que os hospitais conseguiram através da Laura. Então, não é, digamos, um resultado somente da Laura, mas é um resultado principalmente dos hospitais com os quais nós trabalhamos, que conseguiram esses resultados através da Laura. Nós fizemos um estudo analisando 50 mil pacientes em 4 hospitais, antes da implantação da Laura e depois da implantação da Laura, por 6 meses. Então, 6 meses antes e 6 meses depois. Nesse estudo, nós identificamos que, após a implantação da Laura, nós tivemos uma redução da mortalidade geral nesses hospitais, em média 25%. Então, é uma grande redução da mortalidade que os hospitais conseguiram, e justamente por um maior engajamento da equipe operacional, um maior engajamento da equipe assistencial, e também, principalmente, pelo uso da plataforma, pelo uso de uma ferramenta performática de gestão assistencial, foi o motivo pelo qual os hospitais conseguiram ter essa redução. E com essa redução nós tivemos também a redução no tempo médio da internação para o paciente. A gente sabe que existe uma conexão, uma correlação entre a redução da mortalidade e também a redução no tempo médio da internação, então nós também vimos isso nesse nosso estudo, foi em média 7 horas no tempo médio de internação, e já foram mais de 12 mil vidas que a Laura ajudou a salvar. Então, toda alerta que a Laura dá, que é seguida por uma intervenção médica, e esse paciente não vai a óbito, a gente conta isso como uma vida que a Laura ajudou a salvar. E já são mais de 2 milhões e meio de pacientes que a Laura analisou nesses últimos 4 anos. Aqui uma das nossas premiações, onde nós conseguimos uma redução no Hospital Márcio Cunha, na ordem de 5,5 milhões de reais, por 1 ano de uso da Laura. Aqui a gente conseguiu, então, essa redução, principalmente olhando a redução no tempo da internação. E assim, esse hospital teve esses savings na ordem de 5,5 milhões de reais. Com esse resultado, nós conseguimos, inclusive, o prêmio de inovação digital na América Latina, através da RIMS e da Elsevier, por essa redução que nós tivemos no Hospital Márcio Cunha. Então, para a gente, é um reconhecimento muito importante. Eu queria falar para vocês também, rapidamente, eu sei que a gente já tem pouco tempo aí, mas eu queria falar rapidamente sobre o PA Digital, que é a nossa nova solução para monitoramento digital dos pacientes, e é a solução que a gente está disponibilizando para hospitais e também para secretarias municipais de saúde, para monitorar remotamente os pacientes com casos de coronavírus. Então, o paciente consegue fazer uma triagem de casa e consegue acompanhar essa triagem através do próprio WhatsApp, com sugestões que são enviadas pela Laura e com perguntas, com triagens que são enviadas diariamente pelo WhatsApp, através da Laura, e através da inteligência artificial, a Laura coleta os sintomas desse paciente e mostra para o hospital ou mostra para a Secretaria Municipal de Saúde. A grande vantagem é que essa é uma plataforma de monitoramento digital. Então, o hospital consegue ter uma visão holística do que acontece com seus pacientes. E assim também é um processo que facilita o pós-atendimento do paciente. Então, toda vez que o paciente vai no pronto atendimento,
e é um paciente com risco COVID, ou é um paciente com alguma síndrome respiratória, por exemplo, os hospitais estão usando essa solução para monitorar o pós desses pacientes, para monitorar até 14 dias depois do atendimento e assim poder dar um serviço de mais qualidade, né? O paciente se sente cuidado, então é algo que é importante. Aqui a principal visão que nós temos dessa solução então a população pode tirar dúvidas em geral e também fazer a triagem de sintomas através da nossa assistente digital. Várias das dúvidas, várias das perguntas já são tiradas de maneira automatizada. Por os casos mais graves, nós fazemos uma triagem digital, perguntando sintomas, perguntando histórico, também perguntando se o paciente tem exame positivo com coronavírus, por exemplo, e a gente consegue, a partir desse momento, fazer um acompanhamento digital daquele paciente por até 14 dias através do WhatsApp, onde todos os dias, claro, dependendo da gravidade do paciente, a Laura vai fazer uma anamnese com aquele paciente para saber se aquele paciente está bem, se ele não está. E toda vez que a Laura identificar que aquele paciente está piorando, ela mostra essas informações para a equipe assistencial, para a equipe responsável por aquele paciente. E assim, a equipe assistencial do hospital pode contar com uma central de monitoramento de casos e identificar também quais são os pacientes que estão sendo monitorados, quais são os pacientes que estão sendo monitorados automaticamente pela Laura, entrar em contato com esses pacientes, fazer evolução nessa plataforma, e também essa plataforma conta com uma central epidemiológica para identificar da onde esses pacientes estão reportando e quais são os principais sintomas que esses pacientes têm. E assim, mais para o fim do funil, né, poder fazer uma teleorientação para aqueles casos mais graves, poder já iniciar o tratamento com o paciente, já chamar esse paciente novamente para o hospital, né? Então é uma maneira de aproximar o hospital do seu paciente, por isso pronto atendimento digital, porque o pronto atendimento começa de maneira digital. Aqui a grande vantagem, né, é que os tópicos abordados na assistente digital da Laura podem ser customizados dependendo da necessidade do hospital. Então a gente aborda sintomas, tratamento, transmissão, distanciamento social, grupo de risco. Então, tudo isso a gente consegue colocar e tem também fluxos específicos para profissionais de saúde. Aqui a gente tem a parte da triagem digital, onde nós apresentamos alguns sintomas, e claro, isso também pode ser customizado, e assim a gente dá uma orientação para aquele paciente, se é para ele ficar em casa, se é para ele ligar para algum número, ou se é para ele se direcionar para aquele hospital. Assim você pode customizar os seus sintomas, e também você pode classificar a gravidade. Se é um paciente assintomático, se é um caso leve, um caso moderado, um caso grave, e personalizar também as orientações, possibilidade de ficar em casa ou de ligar para um certo número ou até de se encaminhar para o hospital para os casos mais graves. E aqui a gente tem o monitoramento digital, que é feito por 14 dias através do WhatsApp, que a Laura pergunta para o paciente se ele sentiu sintomas, se ele teve febre, se ele teve tosse, se ele teve dor de garganta, e assim a Laura consegue fazer esse acompanhamento. Aqui é a central de monitoramento de casos, então a equipe do hospital consegue ter uma visão holística de todos os pacientes e de toda a jornada desse paciente, ver as respostas que ele deu, ver se o paciente melhorou, se ele piorou, e consegue também ter uma visão da central de epidemiologia, saber a incidência dos riscos, a incidência dos sintomas, a incidência das comorbidades, da vulnerabilidade, e assim também poder entender em qual é o momento que o paciente está agora. E por fim, esse paciente pode ter uma teleorientação ou uma teleconsulta, caso o hospital tenha essa tecnologia também. A gente consegue também fazer essas integrações. Então essa é uma solução que está sendo usada hoje especialmente para o coronavírus, é uma solução que já está sendo usada por mais de 10 hospitais no Brasil todo e por mais de 4 prefeituras, onde uma das prefeituras de principal referência é Curitiba, e Curitiba tem sido uma grande referência no combate ao coronavírus. Aqui um pouco dos nossos clientes, nós já temos mais de 30 centros de saúde e hospitais de grande referência, como o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o próprio Hospital Mãe de Deus, o Grupo Leforte, a C. Camargo, aqui as nossas Unimedes também, né, a Unimed Tapetininga, a Unimed Grande Florianópolis, e nós começamos a conversar com outras Unimedes também, esperamos que possamos ter várias outras Unimedes nos próximos meses. Aqui uma validação importante para a gente, esse SAIL, que é o Simpósio de Inteligência Artificial para Sistemas de Aprendizado em Saúde, essa conferência está sendo organizada por Harvard, por Johns Hopkins, por Duke University, pelo New England Journal of Medicine, pela United Health também,
eles selecionaram 5 grandes projetos de inteligência artificial em saúde no mundo todo. Então, eles pesquisaram projetos de inteligência artificial que, de fato, tinham impacto na área de saúde. Desses 5 projetos no mundo todo, a Laura é um desses projetos. Então, nós vamos ter, inclusive, o patrocínio de Harvard para apresentar lá nas Ilhas Bermudas, né, se assim o coronavírus permitir, para a gente mostrar esse nosso case de sucesso, esses nossos cases de sucesso que nós temos aqui no Brasil, e apresentar isso ao lado de Harvard, ao lado de Johns Hopkins e outras grandes instituições. Então, ter esse reconhecimento para a gente é muito importante. Aqui alguns dos nossos prêmios também, que nós tivemos e temos ainda ao longo desses anos, e aqui também um grande reconhecimento que é importante para a gente, que é o próprio Accelerate 2030, onde a ONU fez um ranking sobre os empreendimentos no Brasil mais alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com os ODS. Aqui, mais particularmente, com o ODS 3, o ODS de Saúde e Bem-Estar. E foi nesse ranqueamento que a ONU identificou a Laura como uma das soluções mais alinhadas com o ODS 3 da ONU. E foi a Laura. Então, a gente somos um dos top 3 empreendimentos do Brasil mais alinhados com o ODS da ONU, e isso para a gente é um grande reconhecimento. Bom, gente, eu acho que o nosso tempo já está quase acabando. Eu reservei alguns minutos para perguntas, caso as perguntas existam. Eu me coloco à disposição. De novo, coloco a nossa equipe à disposição para tirar qualquer dúvida. Então, você pode entrar em contato com a gente através do nosso site, laura-br.com. Então, você pode entrar no nosso site, ver um pouco mais sobre o nosso produto, ver um pouco mais sobre a Laura, e caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente. Ali a gente tem um formulário de contato. Nossa equipe é muito rápida. A partir do momento que você entrar em contato com a gente vai te responder rapidamente. Então, a gente tem até um SLA de resposta. Você pode testar esse SLA. E qualquer dúvida que você tenha um pouco mais sobre a Laura, você pode entrar em contato com a gente para que a gente possa apresentar um pouco mais essa tecnologia e tirar qualquer eventual dúvida. Eu queria agradecer novamente a oportunidade e o tempo que a Unimed FESP e a Vital nos deram para que a gente pudesse apresentar a Laura, pudesse mostrar um pouco mais, falar sobre inteligência artificial, principalmente sobre eficiência operacional, nesse momento que pede eficiência operacional, que é o coronavírus, e assim poder auxiliar vocês, poder dar um serviço de ainda mais qualidade no tratamento e também no cuidado ao paciente, poder aproximar o serviço de saúde do paciente, e é por isso que a gente faz o que a gente faz, para poder ajudar vocês a otimizar o cuidado e o contato com os pacientes. Bom, gente, eu acho que da minha parte é isso, eu agradeço. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu fico à disposição.